Galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Guaraná. O meu nome é Daniel. Eu sou o Lucas Ramos. E eu sou o Lucas Henrique, mais conhecido como Luffy. E no episódio de hoje vamos conversar com Everton Ribeiro, que é um grande fisiculturista aqui do Amazonas. Nesse episódio a gente vai conversar com ele e entender sobre o esporte do fisiculturismo. A gente também vai falar sobre o contexto regional, falar sobre a preparação para campeonatos, dieta, preconceito com o esporte e muito mais. Bora lá? Bora lá! Bora lá! A princípio, acho que seria interessante tu se apresentar para explicar pra galera quem tu é, o que tu faz e tudo mais. Beleza, vamos nessa. Então, eu me chamo Everton Ribeiro, eu sou atleta de fisiculturismo, sou profissional de educação física também, sou personal trainer, já tenho diversos títulos como atleta, tenho diversos títulos como treinador de atletas também, e mais recentemente, há quase um ano e pouco, eu tô atuando também como personal trainer. Vai deixando claro aqui que eu e o Luffy, a gente é meio leigo, e quem manja mais aqui é o Lucas. Então, certo. A gente vai fazer umas perguntas que talvez sejam mais... já seja meio óbvia pra ti, mas que a gente não entende, sabe? Tranquilo. O Ramos, ele é mais do meio, mano. Ele já vai fazer umas paradas mais específicas, né? É o nosso maromba. Sim. Então, a gente podia começar apresentando pra galera o que é o esporte do fisiculturismo. Então, o esporte do fisiculturismo costumo dizer que é a Fórmula 1 da musculação, né? Porque é onde a gente leva o nosso corpo ao extremo, principalmente na fase de definição, com uma dieta mais restrita, com treinos super intensos. A gente fica ali sempre no limite, né, da nossa segurança, da nossa saúde. Então, mas é um esporte muito gratificante, porque é o esporte onde, simultaneamente, nós somos o artista e somos a obra também. É um lifestyle onde você tem que estar muito bem alinhado, muito bem organizado. Não existe essa de, vou colocar o físico e pronto. Porque não só no esporte, mas na vida, a pessoa que quer realmente melhorar fisicamente, ela tem que estar preparada para os desafios, organizada em dobro e ser muito constante, né? E é aquela velha frase também, quem não se planeja, automaticamente está planejando para errar. Então nós temos que estar antecipados a qualquer situação que pode nos prejudicar. E aí, na nossa programação. do esporte, a gente tem a competição em si, né? Eu tava explicando pra eles aqui que dentro do fisiculturismo existem várias categorias. A gente podia também comentar uma por uma, explicando também porque eles tinham dúvidas sobre a questão do júri, né? Quais aspectos eram usados pra, dizer quem ganha, quem perde e tudo mais. Pois é, isso é uma dúvida que eu realmente tenho. Tipo, eu não sei como é que funciona o processo pra eles definirem quem é o vencedor. Então, se tu pudesse explicar um pouquinho das categorias e como é que é decidido isso. Vamos nessa. Eu vou falar primeiramente das categorias, porque o julgamento é um pouco parecido, vamos dizer assim, né? No masculino, existe basicamente, assim, resumindo, 3 categorias. Na feminina, são 3 categorias também. Sendo no masculino, tem a Men's Physique, que é uma categoria mais acessível ao público, vamos dizer assim. Então, geralmente, um atleta, quando ele está começando, a categoria ideal para ele começar no esporte é a Men's Physique, porque é uma categoria mais acessível, de um nível um pouco mais baixo. Então, ela é uma categoria onde o traje é a bermuda no palco da competição. Os atletas da Men's Physique são menos volumosos. Em teoria, sim, são menos volumosos. Não são tão grandes assim. Pouco depois tem a categoria Classic Physique. É uma categoria onde o corpo inteiro ele é avaliado. Desde as pernas, então o traje é a sunga. E são diversas poses também para ser avaliada. Igualzinho com a terceira categoria, que é a categoria mais pesada, vamos dizer assim, que é a bodybuilding. Essa categoria é a carro-chefe, vamos dizer assim. Mas ela é muito semelhante com a Classic Physique. São as vestimentas de uma sunga e as poses são bem semelhantes também. O que muda é que a Classic Physique, as suas subcategorias, ela é dividida por altura e peso. Então, os atletas que competem numa determinada categoria são um pouco parecidos no físico. Então, eles têm uma altura aproximada, peso aproximado. Já na bodybuilding, não. A bodybuilding, ela é categoria por peso. Então, vamos supor que, por exemplo, eu peso 90 quilos e vou competir na bodybuilder até 90 quilos. Só que eu tenho 1,80 m com 90 quilos. Se chega um cara com 1,65 m
bem mais baixo que eu, com os mesmos 90 quilos, ele vai parecer enorme. E eu vou ficar pequeno. Então, é uma categoria que dispensa altura, né? Ela prioriza realmente o peso, consequentemente o seu volume. Ela é a categoria onde geralmente o maior é o que vence. A Classic Physique não, uma categoria onde a parte estética conta bastante, o físico realmente bonito. E você comentou sobre esse lance do cara que tá começando. Como que o cara, por exemplo, ele tá lá fazendo musculação e tal, ele tá ficando grande, pá. Como que ele faz para entrar nesse meio? Como que é esse acesso? É alguém que puxa e tal? Ou tipo, o cara pode ir lá e querer se inscrever na competição que ele quiser? Como é que é? É um processo, assim, mas eu vou dar o meu exemplo quando eu comecei. Eu já treinava há 3 anos, mais ou menos, já estava com um físico legalzinho. Eu comecei a ver as postagens de quem era campeão aqui em Manaus nas suas categorias, né? Uhum. E aí eu vi o campeão da Men's Physique, e eu a categoria de bermuda, né? E quando eu vi o físico dele, eu vi que era um físico não tão longe do meu. Então, pô, eu meio que me encaixo nessa categoria aí. Legal. Vou trabalhar firme aí uns meses e vamos ver no que dá. Então, acredito que quando você vê um atleta onde você tem um potencial para chegar próximo daquele físico, já gera um desafio, né, de você tentar. E aí você acaba entrando no processo, né, de uma preparação. Para entrar definitivamente no esporte, né, que é a parte burocrática, vamos dizer assim, existe algumas etapas, né, de filiação, de inscrição de campeonato, essas coisas. Então a gente paga taxas também anualmente e por campeonato Isso também para em relação competir. à questão daquelas ligas de IFBB, esse tipo de coisa? Exatamente. Elas são as empresas que fazem as competições. A gente escolhe uma competição, e aí vamos supor a competição é da IFBB. E aí, como que é a parte burocrática para entrar na IFBB para competir? Você tem que fazer a sua filiação, você paga uma taxa anual, e aí é como se você virasse um sócio, vamos dizer assim, da IFBB. E quando chega o momento da competição em si, você se inscreve E na também competição, tem que é uma a outra divisão, taxa. né, dos campeonatos amadores e profissionais também, né? Exatamente, já tem os profissionais também. A maioria dos atletas do mundo são atletas amadores. Então, quando você ganha um campeonato realmente grande, de grande porte, um campeonato de nível internacional, aí você se qualifica como profissional. Então, E é uma minoria ainda, mas já isso melhorou eu tinha bastante uma aqui no dúvida. Brasil. Pra ganhar o Procard, né? Tu precisa ser o overall daquele campeonato, na categoria que tu tá? Exatamente. Na verdade, assim, existem hoje para você ganhar o Procard pela NPC, que é a categoria, que é a entidade principal aqui no Brasil, existe um processo, né? Existem algumas competições que te dão direito ao Procard. São as categorias, são as competições mais difíceis, claro, né? Que são 4 competições. Acho que é isso, 4 competições anualmente. O Arnold Classic Brasil, o Olympia Brasil e tem 2 edições do Muscle Contest também. Então essas 4 competições elas dão ao campeão overall, elas dão o Procard. Exceção para o Olympia Brasil. O Olympia Brasil, os 3 primeiros do overall, no caso, Só pra eles levam o deixar Procard. explicado pra galera que tá ouvindo, quando a gente fala que tem a questão dos campeonatos amadores e profissionais, a gente não tá querendo dizer que os amadores, tipo, são pessoas ruins. Como o Everton disse, a maioria dos atletas são amadores, porque pra te poder participar das ligas profissionais, dos campeonatos profissionais, tu precisa conseguir o Procard da forma que foi dita aqui. Eu nunca mencionei assim desejo de ser um profissional do fisiculturismo, ter o Procard no caso, porque eu sei que o buraco é mais embaixo quando você vira profissional. E eu conheço vários atletas que já competiram comigo, que quando se tornaram profissional, era como se eles tivessem se aposentado, porque é um nível realmente muito alto e é difícil de alcançar. Então assim, hoje meu grande objetivo é ser campeão nacional. Eu quero ganhar uma grande competição a nível nacional. E as grandes competições a nível nacional são as 4 que eu citei. O Olympia, o Arnold, os 2 Muscle Contest. Então, se eu ganhar uma competição dessa, diremos que é o meu sonho. Lógico que aí, se eu ganhar uma competição dessa, eu disputo o overall. E se eu ganhar o overall, eu tenho direito ao Procard. Será que eu aceito o Procard? É um caso a se pensar. Ah, dá pra recusar? Dá pra recusar. Ah, eu não sabia disso. Achava que, tipo, era uma coisa que tu Era ganhava meio que que, obrigatório, já né? é seu. Não, ele pode tipo, recusar. Mas, assim, a primeira dificuldade é que para você ser um profissional,
a maioria das competições, quase 95% das competições profissionais, elas não são no Brasil, são fora do Brasil. Então, o grande problema dos profissionais é o Tem isso custo também. para se manter no esporte. Então, as passagens aéreas são mais caras, as inscrições são mais caras. Às vezes você vai para outro país, paga em euro, paga em dólar, aí realmente a despesa fica muito alta. Então, essa que é a grande dificuldade do esporte, né? Você se manter ali. Mas quando você ganha o Procard, tem alguma coisa a mais que tu tem que arcar, sem ser, por exemplo, como tu falou, as viagens e os valores que tu tem que cobrar, tu tem que se registrar em alguma coisa e ficar pagando também? Ou Quem é não? profissional também paga a filiação anual e mais a inscrição da competição, só que são valores mais altos, até onde eu Caramba. sei, e também é em dólar ou em euro. Pô, talvez devesse até ser ao contrário, né? Quem tem o Pro deveria pagar um valor a menos, talvez para se tornar mais atrativo, né? Deveria ser para valorizar, mas é realmente difícil essa situação. E a gente entende porque as grandes competições, elas realmente têm um custo muito alto para ser realizadas. Tem que pagar a competição também, E né? aquela situação, a gente quando é amador, você vê que aqui no Brasil, o fisiculturismo amador do Brasil é um nível realmente muito alto. O nível amador do Brasil é como se fosse um padrão profissional lá na Europa, por exemplo. Mas, Caramba. em geral, se for generalizar, um amador, quando ele se torna profissional, é como se ele tivesse realmente começando do zero tudo de novo, porque no profissional é uma vida nova. E aí você nas primeiras competições, muito provavelmente não vai ter boas colocações. É super comum ficar em último lugar, por exemplo, e realmente leva uns anos para poder você realmente alcançar o sucesso. São raríssimos os atletas que conseguem de cara ter um sucesso no profissional. Caramba, Então, então às além do vezes, preparo físico, tem que ser psicológico. é mais jogo. É mais jogo no marketing, às vezes você tem mais retorno, você sendo um amador de qualidade, ou seja, vencendo campeonatos, a nível grande, claro, porque no nível amador tem grandes campeonatos. É melhor, às vezes, você ser um amador vencedor do que um profissional que fica em último lugar. Então tem que ser muito bem Eu já pensado. vi situações de atletas que ganham o Pro e recusam justamente por essa questão de que se eles entrarem no Pro, eles não vão estar tipo, nas mesmas colocações que eles estariam no Amador, né? E aí, consequentemente, Sim, também marcas patrocinadoras teriam menos olhares, né, para eles. exatamente. Sai do holofote um pouco. E essa questão das marcas e de patrocínio, elas ajudam com essa questão de viagem, esse tipo de coisa? Assim, geralmente os atletas do eixo Rio-São Paulo, que estão no grande centro, né, do Brasil ali, eles levam uma vantagem, né? Porque eles estão sendo vistos pelas grandes empresas. Nós, do norte, nordeste do Brasil, é uma situação um pouco mais difícil de você ser reconhecido a nível nacional. Então, quando você tem um reconhecimento a nível nacional, com certeza as portas se abrem e abrem bastante. Por exemplo, o Rafael Brandão da vida, com certeza no contrato dele com a Integral Médica, ele tem direito às viagens, hospedagem, isso aí com certeza, sem dúvida. Mas e com certeza remuneração também, mas é para poucos. Assim, realmente viver do esporte, né, você realmente levar o fisiculturismo como profissão é para poucos. Você conta assim nos dedos da sua mão, você conta o número de atletas que vivem do Realmente. esporte. Geralmente os atletas profissionais, eles são profissionais, mas eles têm uma profissão por trás para ter o seu suporte financeiro Realmente, eu também. vejo que até os grandes, assim, que a gente segue a nível nacional, né, no YouTube, essas coisas assim, realmente eles têm um trabalho à parte pra se manter, né? Sim. E voltando àquela parte lá do campeonato, que era uma curiosidade que eu tinha, porque eu gosto de esporte, né? Já participei de alguns campeonatos de futebol, jiu-jitsu, enfim. Como que é o sentimento de tu se preparar e tal? Eu não tenho noção mais ou menos de quanto tempo de preparo vocês levam para uma competição, mas imagino que seja um tempo considerável. Qual é o sentimento que tu tem de, tipo, tu vai subir lá no palco, aí tem um júri que vai te julgar e tudo mais. É uma coisa assim meio diferente, né? Tem o teu trabalho, mas tem o cara que vai julgar o teu peso, o teu volume, as tuas poses e tudo mais. Como que é isso, cara? A sensação em si é muito, muito satisfatória. É o que faz a gente continuar, na verdade. Todo atleta, ele começa em uma aventura, né? Ele já tá ali com um físico legal e ele se desafia. Vamos ver no que vai dar. E aí ele passa por uma preparação para a fase de definição, em média,
12 semanas, 3 meses, então, dieta restrita, tudinho. E aquele processo, né, de você ficar ali os 3 meses super disciplinado, não pode errar. No momento da competição, realmente, o seu trabalho ali de meses, ele depende de um julgamento, né, de árbitro. Mas eu digo sempre que o processo que a gente passa é o que marca, assim. Porque independente da posição, sendo campeão ou não, geralmente as pessoas, quando passam por uma preparação e conseguem resistir a todas as dificuldades e chegar até o final realmente e tá ali no palco, e você olha para trás e vê tudo que você conseguiu para estar ali, acaba que vale a pena. A sensação é realmente muito boa e a pessoa se incentiva a voltar e voltar melhor. Então eu fui um desses, por exemplo. Quando eu comecei, eu só queria ir em uma competição só para ver como é que é. Uhum. E já faz 6 anos e eu continuo tentando. Legal. Bacana. Em relação à questão dos campeonatos, é porque a gente não citou, por exemplo, coisas que são importantes em cima do palco, né? Que o júri vai avaliar. Como, por exemplo, as poses, a condição que tu vai subir dentro do palco, né? O volume e tudo mais. Sim, pintura também. Sim, falando na pintura, teve até uma situação, né, que tu passou, que deu problema com pintura. Foi horrível. Foi na Moscow Contest, não foi? Se eu não me engano. Foi Moscow Contest, na minha penúltima competição, no ano passado. O Daniel tem até uma dúvida em relação à pintura aí que ele tinha lançado. Cara, Sim. é o seguinte, eu descobri ontem que era tinta. Eu jurava que era algum tipo de óleo só pra ficar dar um destaque a mais. Porque eu nunca parei pra olhar direito e ver que a pessoa tava com uma cor diferente do normal, né? Sim. Tipo, só ontem que o Ramos foi comentar comigo que eu falei, ué, tinta? Não é um óleo? Aí eu percebi que faz sentido, né? Que como o objetivo é mostrar o músculo e tem que destacar bastante, então acho que um trabalho com tinta faz sentido, né? Com certeza. É tinta realmente, existem várias tintas e marcas que produzem essas tintas. E hoje em dia existem empresas terceirizadas, né, que estão nas competições para fazer a pintura do atleta. Então, a tecnologia que está no mundo inteiro também está, né, no fisiculturismo. Minha primeira competição eu lembro que eu tive que me pintar no modo convencional, vamos dizer assim. Então, a gente comprou a latinha da tinta, era como se fosse, vamos dizer assim, um perfume, sabe? Você é um frasco e você borrifa, no caso, spray, no, né, corpo da pessoa, tipo um sprayzinho. Uhum. E com a ajuda de uma outra pessoa, ela vai espalhando ali em você, né? Pra deixar no tom. Só que assim, é muito cansativo. Pra fazer na mão, assim, é muito cansativo, leva horas. É cansativo para quem pinta, é cansativo para quem tá sendo pintado. E aí apareceu as empresas, né, com a sua tecnologia. Eles têm um equipamento que joga um jato seco com a tinta, e aí é bem mais rápido para pintar, é bem mais confortável. Com certeza foi uma grande melhora aí, porque a qualidade da pintura também melhora. Infelizmente, na última competição, eu me dei mal com a pintura. A pintura foi o que atrapalhou todo o meu trabalho. Eu falo assim, uma preparação ela é em média 3 meses, né? Mas 3 meses é para secar. Eu, como atleta, eu digo que eu me preparo o ano inteiro. Porque quando o ano tem 12 meses, por exemplo, eu compito em média uma vez ao ano. Então, é 3 meses para secar. E os outros 9 meses, eu estou em processo de ganho, né? Então, são 9 meses onde eu costumo comer mais, para poder treinar mais pesado, para construir massa muscular e melhorar o meu físico. Esse é o processo, né? Então, nos 3 meses finais é só para finalizar ali um trabalho. Lógico que é a parte mais importante que tem. No meu caso, foi muito bem feito o último trabalho. Foi impecável, assim, não tem que falar. Aí na pintura, infelizmente, eu fui prejudicado lá. Pois é, por exemplo, isso aí era uma parada que eu não fazia ideia, assim, de que, tipo, era uma parada que podia decidir campeonato, pintura, porque na minha cabeça de leigo, totalmente leigo, pra mim, tipo, o campeonato fornecia a pintura e todo mundo era pintado com a mesma tinta, digamos assim, né, pra, sei lá, padronizar. Mas então, tipo, cada um leva o seu equipamento, leva a sua e, tipo, essa parada realmente decide campeonato? Essa cada um leva o seu e se pinta, a não ser que você contrate a empresa para fazer a sua pintura, né? Uhum. Então a gente paga também pela pintura. Na última competição, por exemplo, eu contratei uma empresa
A gente paga R$300 pra pintar. Caramba. Não é barato. Pois é, nossa. Caramba. E na última competição, o que aconteceu foi o seguinte, ela realmente decide campeonato, tá? De verdade. A ideia que eu vou passar pra vocês aqui, eu era nitidamente a disputa do primeiro lugar com outro atleta da minha categoria. Era entre eu e ele, primeiro e segundo lugar, certeza. E a gente foi pintar na mesma empresa. E quando chegou nessa empresa, essa empresa tem seus funcionários, né? E um funcionário foi pintar esse atleta e uma outra funcionária foi me pintar. E eu fui pintado, ele foi pintado, tudo certinho, fui bem pintado por sinal. Isso na sexta-noite, que a competição era no sábado de manhã. Ah, tu pinta antes, então, um dia antes? Tem que pintar antes. Aí, beleza, isso é a primeira mão de tinta. Quando foi no sábado de manhã, eu acordei, fui lá pra fazer a minha segunda mão de tinta. E aí, quando eu cheguei lá, fiz a minha segunda mão de tinta com a mesma pessoa que me pintou, uma funcionária de lá. E aí, quando eu terminei minha pintura, eu fui pra frente do ventilador, pro ventilador jogar o vento e eu secar minha pintura, né? Nisso, o meu oponente, no caso, já tinha sido pintado, tinha acabado de sair de lá, que eu encontrei com ele lá. Aí, quando já tava praticamente seco, a pintura seca, aí chegou um funcionário da empresa, elogiou, né, minha condição física, disse que eu tinha chance de ganhar e ele pediu para fazer um pequeno retoque na minha pintura. E aí eu deixei ele fazer o retoque. E qualquer um na minha situação deixaria, porque ele é um funcionário da empresa, Sim, então a gente, confiança, lógico, vai confiar, né, na empresa que a gente contratou. Aí ele me pintou, fez o tal do retoque lá, ficou certo, ficou tudo bem, tudo ok. E aí eu fui pra competição. Tava perfeito físico, tava perfeito. Até aí continuava, a disputa realmente era primeiro ou segundo lugar, eu e o meu oponente. Aí, faltando 5 minutos mais ou menos para subir no palco, o funcionário da empresa apareceu lá no local do evento. A gente pinta em um local e o evento em outro local, tá? Sim. Bairros diferentes. Aí ele tava lá na competição, ali no backstage, no fundo do palco, né? E aí já ia chamar minha categoria, onde tá o meu oponente também. E ele chamou meu oponente. Deixa eu dar um retoque aqui na pintura de vocês, vou passar um brilho. Um brilho, sim, é um óleo, tá? Entendi. Esse óleo é pra realçar ainda mais a pintura. E aí, quando ele passou o brilho, ele passou a quantidade ideal no meu oponente. E em mim ele jogou muito brilho, mas muito mesmo. Só que quando ele joga esse muito brilho, não dá pra perceber que é muito, porque ele acabou de passar o brilho. Aí beleza, fui pra fila, entrei no palco. Quando eu entrei no palco, 2 minutos no palco da competição, eu tava em primeiro lugar, eu tava no centro do palco, e me deslocaram pra terceiro e depois pra quinto lugar. Nossa. E aí eu já achei estranho, porque eu sabia que eu era o primeiro ou segundo lugar, Sim. né? E aí a gente continuou as poses, e aí quando eu notei os árbitros estavam olhando demais pra mim, eu não sabia o que estava acontecendo. Nossa. Aí eu pensei que a minha numeração, que todo atleta tem um número, né? Eu achei que a minha numeração estava invertida. E quando eu olhei pra minha sunga, pra ver se estava errado o meu número, tava tudo certo o número. Só que o meu físico tava um chocolate derretido, por completo. Nossa, cara. Nossa, No mano. palco, o holofote, a luz é muito quente, é muito forte. Então, com 2 minutos no palco, aquele brilho que ele passou foi derretido pela luz e, consequentemente, toda a pintura derreteu toda em mim. E eu saí do primeiro lugar, caí para quinto lugar devido a essa situação. Caraca. E aí, Caramba, mano. eu não entendia o que estava acontecendo, né? Depois que eu fui entender, o meu oponente, que acabou realmente sendo campeão, ele é amigo do pintor. Nossa não. cara. É amigo pessoal, tem várias fotos e vídeos com os dois. Caramba. Aí eu entendi que ele fez isso pra ajudar um amigo dele e me prejudicar. E conseguiu realmente. Nossa, essa parte eu não sabia. Nossa, Caraca, mano. velho. Isso não dá um processo, Pois é. cara? Eu não sei se dá, mas ser sincero pra vocês, não dá nem pra processar, porque o problema não foi da empresa, porque o funcionário fez o que ele podia fazer dentro da empresa, né? E quando ele errou em mim, foi no brilho em cima do palco ali, quer dizer, atrás do palco, já em cima da hora. Só que aquele local onde ele estava já não era a empresa, ele estava no local do evento e ele foi fazer o brilho na broderagem ali, né? Parceiro. Só que eu aceitei também, né? Lógico que eu não ia desconfiar dele. Sim. Aliás, falam que esse cara, ele era o melhor profissional do Brasil de pintura. Então não tinha como eu desconfiar do cara, né? Assim que eu saí do palco, eu falei com outros atletas, todo mundo me elogiou, mas me questionou o que aconteceu com a minha pintura, e nem eu sabia o que tinha acontecido.
E eu falei com um dos atletas da minha categoria, um que é muito bom, e aí eu falei, mano, eu pintei com aquele cara e aconteceu isso. Eu não quero mais pintar com ele. Aí ele falou, não, com aquele cara? Não é possível, pô. Ele é o melhor pintor do Brasil. Ele pinta a galera da Integral Médica. Aí eu fiquei pensando, pô, como é que o cara que diz ser, falam, né, que ele é o melhor pintor do Brasil, pinta a galera da Integral Médica, uma grande empresa. Como é que ele é tão experiente assim, como é que ele erra em mim? Estranho, né? E aí, Suspeito, né? aí logo depois eu soube que ele é amigo do meu oponente lá, aí pronto, eu fiquei. Deu pra entender tudinho. Fechou as contas. Caraca, cara. Mas esse tipo de coisa, assim, não, claro, né? É uma coisa séria e tal. Mas, tipo assim, tem muita história, assim, cabulosa de prejudicar o outro e tal, né? Em véspera de campeonato ou coisa assim, velho. Rapaz, pior que essa minha eu ainda não vi, não, ó. Caraca. A minha foi a pior que eu já Que vi. doido, cara. E eu fiquei chateado, sim, fiquei muito chateado, porque eu vim de longe, vim de Manaus, gastei uma grana, me dedicando. Um ano de preparação, né? Como tu falou. O ano inteiro me dedicando pra chegar lá. Eu acho que eu tinha condição de ser campeão, sim. E não foi justo o meu julgamento por causa de erro de terceiros, né? Então, pra mim, é uma grande oportunidade que escorreu da minha mão de finalmente ser campeão nacional, né? Então, mas tem que ter paciência. Eu sou novo ainda, tenho 26 anos. Se esse rapaz que foi o campeão lá, se ele teve algum tipo de influência para que me prejudicassem na pintura, é porque ele estava com medo de perder. É verdade. É verdade. E ele é um grande atleta a nível nacional, ele é muito conhecido, então um cara do porte dele, uma celebridade do esporte, então ele realmente ele é meio que obrigado a ganhar, ele não pode perder. É um cara que tem muita relevância no esporte. Aí perder para mim, que é um cara, sabe, meio que não tem tanto nome a nível nacional, não ia ficar muito legal para ele. Então, tudo tem uma influência, né? Esse camarada que me pintou errado, infelizmente, um mês depois, 40 dias depois da competição, eu soube que ele faleceu de Covid. Caraca, Nossa. E eu acho que foi lá no evento que ele me pintou. Eu acho que foi lá que ele pegou. Nossa, porque toda a trajetória, assim, que eu fiquei sabendo que ele ficou mais de 20 dias internados, aí depois faleceu, e onde ele teve aglomeração foi lá no evento, então eu acredito que tenha sido por lá. Nossa, que mano. pena. Que doideira, velho. E pra quem tá ouvindo e não pegou, porque eu imagino que tenha gente que não consiga entender como é que a tinta, tipo, possa prejudicar uma pessoa. Como o Everton falou, no próprio campeonato a luz lá é muito forte, né? Aí se tu pega, imagina um cara pálido, branquelo. Se ele vai naquela luz sem tinta nenhuma, meio que estoura, né? Tu não consegue... Ele Ele reflete. reflete, não tem como Parecia um ver... espelho. Não tem fibra, não tem sombra, não tem nada, tu não consegue ver nada. E o contrário também é verdade. Se tu, por exemplo, como exagerar no brilho, tu não conseguia ver fibra, né? Parecia que não tinha densidade, algo assim. Derreteu completamente. Nossa, Acaba cara. com um shape. A luz é muito forte, então quem é atleta assim bem branquelo passa dificuldade, porque tem que estar escuro, não tem jeito. A tinta, quando ela tá na medida, ela realça a musculatura. Aparece as separações musculares de uma forma melhor, a profundidade dos cortes de cada ventre muscular. Então a pintura realmente é algo que faz ganhar a competição. E da mesma forma que se for uma pintura ruim, faz perder competição também, porque eu tenho foto, inclusive, do físico que eu tava na manhã da competição, né? Eu acordei, aí eu tirei uma foto lá e 4 horas depois, quando eu já tava no palco, impressionante como caiu o meu físico por causa da pintura. 4 horas só de diferença. Destruiu completamente assim, o trabalho. Então tem uma grande influência realmente. É muito triste isso. E já conectando essa parada da pintura, que tá tudo ali na hora da competição, subindo no palco e tal, as poses, cara. Como que são definidas essas poses? Todo mundo faz a mesma pose e cada categoria tem poses específicas e tal? Como é que é isso? Cada categoria tem pose específica. Quem pede as poses é o árbitro. E tem uma sequência. Então, o atleta que é inteligente, ele treina a pose. Ele treina, inclusive, na sequência que o árbitro pede. Para ele estar esperto lá na hora da competição, né? Então... Então o árbitro fala antes a pose, é isso? O árbitro ele vai pedir a pose. Exemplo, duplo bíceps de frente. Aí os atletas todos fazem essa pose.
Aí ele espera um tempo, olha para todos os atletas, faz a sua avaliação. Aí ele pede outra pose, os atletas fazem e aí eles são avaliados novamente. É porque assim, Dani, essa sequência já é conhecida, entendeu? É a mesma sequência de Ah, pose, entendeu? Então os atletas já sabem antes de começar o campeonato. saquei, É, saquei. o atleta que ele treina antes, treina em casa, assim, que ele já passou por competições, ele já tem uma experiência, ele assiste as competições, ele já sabe qual é a sequência das poses. Então, quando ele tá cravado lá em uma pose, ele já sabe qual é a próxima. Então, quando o árbitro começa a falar, ele já sabe qual é a pose e já vai transitando para outra pose. Ele ganha tempo dessa forma. E quem fica na pose primeiro é visto primeiro, então leva uma vantagem. Tem uma exposição, né? Tem isso conta bastante, então. A apresentação, né? A qualidade da apresentação conta muito também. Qualidade de pose, né? Fora que em categorias que pedem bastante a questão estética, né? Tipo, a transição é muito importante, né? Uma transição harmoniosa, que não seja muito Sim. grosseira e tudo mais. Então tu saber qual Exatamente. pose já vem é interessante, que tu consegue dar mais classe pra pose. Isso mesmo, é tudo no treino, realmente. Entendi. Então, tipo assim, o cara não faz a pose, relaxa e manda outra. Ele vai e emenda, tipo, conforme o cara vai pedindo, né? Conforme o atleta vai... Ele tenta emendar aquela questão, né? Que eu falei lá no início. Naquele momento nós somos o artista e a obra ao mesmo tempo. Então, Caraca. a gente está com um físico ali esculpido. Aham. A gente tem que saber mostrar esse físico. Tem muitos bons atletas que não sabem posar. Então não adianta muita coisa você ter um físico absurdo se você não souber mostrar esse físico absurdo. Sim. Muitas das vezes atletas com um físico inferior acabam até ganhando competições porque eles sabem mostrar o físico. Eles sabem mostrar seu ponto forte e seu ponto fraco. É verdade, é importante isso. Faltou eu te falar, por exemplo, que tem as questões das poses, né, que é quando tá todos os atletas juntos ali na frente, mas cada atleta também tem uma apresentação individual, né? Tem categoria que ela leva a apresentação individual, com música e tudo, tem outras que não. Men's Physique é mais simples, né? Você tem ali uns 15, 20 segundos. Já as categorias de sunga, não. Você tem realmente uma apresentação individual com um tempo, né? Com Coreografia. 1 minuto ali em média. Como é que o cara bola essa coreografia? Ele vai no... Óbvio, né? Ele deve fazer uma que favorece os pontos fortes dele, não é isso? Ele tem que ter criatividade, né? Você tem que... Em toda pose você tem que saber mostrar o seu lado bom. Então, se você vai mostrar o seu lado bom, você também vai buscar evitar mostrar o seu lado ruim, né? Sim. Se você tem uma perna que um lado é ruim, você não vai querer mostrar ela. Você vai esconder ela. Então, você tem que mostrar seu lado bom e uma música que você consiga encaixar uma transição de pose onde combine os dois. Então, é difícil pra caramba fazer uma boa coreografia. Tem que ter criatividade. Entendi, né? Isso aí eu nem sabia que tinha essa performance individual. Pra mim era sempre aquela fileira e tal, aí cada um faz as poses e tal. Legal, mano. E cada categoria tem suas poses em si também, né? Sim. Isso é algo, inclusive, que eu fico meio chateado, porque eu gosto da categoria Men's Physique e eu acho muito chato ser só pose de frente, pose de costa. Eu também acho. Porque a Men's Physique, como é que são as poses, geralmente? É tipo mais simplificada, é? É uma pose meio que você tem que cravar o abdômen. Um Men's Physique sem abdômen cravado não funciona, não dá certo. Tem que ter um pré-requisito praticamente. Uhum. Então você vai cravar o abdômen e faz uma pose de frente ali e depois uma pose de costa. Tem filiações, tem empresas tipo a IFBB que tem poses laterais também, mas não passa disso. São 2 ou 4 poses. Já nas outras categorias que são com sunga, são 9, 10 poses. Aliás, tu comentou sobre as lances da sunga e da bermuda. No Men's Physique, no que isso acarreta? Eles não vão avaliar tanto a parte da coxa? Como é que funciona isso? A coxa não vai avaliar, mas a panturrilha, ela entra também num critério. Falam muito que é critério de desempate, né? Então, 2 atletas estão com um físico muito parecido ali no superior, aí na panturrilha faz um desempate. Mas eu prefiro ver de uma outra forma. Eu acho que o conjunto em si, ele sempre é valorizado no julgamento e uma panturrilha boa, com certeza, traz uma vantagem para qualquer atleta, né? De uma forma... assim, conjunto, né? Não adianta muita coisa você ter um físico, sabe, tem uma costa muito boa e não tem ombro, não tem peito, não tem abdômen, não tem panturrilha. Então você tem que ser completo na categoria que você vai disputar. Teve aquele clássica disputa, né, entre Felipe Franco e Diogo Montenegro, que, por exemplo, o Felipe Franco tem
A frente dele é muito boa. O problema é que as costas dele não são tão desenvolvidas assim, não tem tanto detalhamento. Em Exato. contrapartida, o Diogo Montenegro também tem uma frente boa, o do Felipe é melhor, mas as costas do Diogo Montenegro são muito boas. Então, nesse desempate, ele ganhou, entendeu? Exato. É o conjunto. Fora a questão de, por exemplo, um atleta tem que estar condicionado, com volume e proporcional, né? Com os músculos proporcionais. Sim. Esses são os árbitros, né? Eles falam que esses são os critérios mesmo, né? Critério para julgamento. É o volume muscular, é a definição muscular, proporção dos músculos e simetria dos músculos. Então, volume, né? Você tem que estar grande. Definição, você tem que estar seco, sem gordura. Simetria, você tem que ter, por exemplo, lados parecidos, vamos dizer assim. Né? Vamos supor que você faz uma pose lateral ali, que tem que mostrar a lateral da coxa. Simetria seria que todos os seus membros fossem semelhantes, vamos dizer assim. Que não é tão difícil assim. O difícil é proporção. Proporção é você, sabe, não pode ter uma perna enorme e um tronco menor, sabe? Ou um tronco muito grande e uma perna fraca. Tem que estar realmente tudo em equilíbrio, tanto o membro superior como o membro inferior. E aí é estrutura física também. Pode ser que tenham atletas que tenham uma envergadura muito grande, braços muito compridos e que de repente não favorece tanto nas poses. Ou atletas que tenham uma coxa muito comprida e também acaba não favorecendo. Então, aí a parte genética também, né? A forma que você veio ao mundo, geneticamente falando, ela pode te favorecer, de repente, uma competição. Dessa parte da genética, existe algum, tipo assim, uma altura ideal, assim, que tu fala, pô, não ideal, mas digamos assim, pô, os atletas com essa altura geralmente se destacam mais, existe isso? Não tem, porque depende muito da categoria. Tem categoria, como eu falei, tem categoria que é por altura. Então, quando é categoria por altura, você sempre vai competir contra pessoas que são de uma altura semelhante. Então é justo, né? Assim como tem categorias que já não enfatiza a altura. E tem categoria em que a altura pode ser um fator chave. Por exemplo, tem uma categoria no profissional que se chama 212. É 212 libras, que significa 96 quilos. Então, você tem um limite de peso para bater, que é 96 quilos. Se você for um cara de 1,80m com 96 quilos, você vai ter X físico. Se você for um cara de 1,55m com os mesmos 96 quilos, você vai parecer um cara enorme e vai deixar o cara de 1,80m parecendo um magro, entende? Sim. Então, nesse caso, um baixo se sobressai. A gente tava falando sobre as categorias, né? E tu falou no começo sobre o overall. Tu pode me explicar como é que é esse overall? Sim, assim, por exemplo, na bodybuilding existe bodybuilding até 70. De lá vai sair um campeão. Bodybuilding até 80 quilos. De lá vai sair um campeão, dá até 80 quilos. Bodybuilding até 90, tem seu campeão. Bodybuilding até 100 quilos, tem seu campeão. Já foram 4 campeões aí. Bodybuilding acima de 100 quilos, tem um campeão, já são 5 atletas. Esses 5 atletas, que são os 5 campeões das subcategorias, vamos dizer assim, esses campeões se enfrentam e o campeão dessa disputa é o campeão dos campeões, que é o overall. Ah, entendi. É o melhor de todas as subcategorias daquela categoria que ele tá inserido. Isso. É a competição das competições, então. É tipo o top dos top. É isso. Uma dúvida grande, assim, no modo de preparação de vocês. Na minha cabeça aqui de leigo, que só sabe o básico mesmo, só sei que existe off-cut na dieta, mano. O que tem no meio disso tudo, assim? Imagino que isso deve ser o básico do básico, né? Aí tem suplementação e tal, tudo mais. Como que é essa parte de dieta, alimentação, suplemento? Basicamente tem 2 fases para um atleta, né? É o off e o cutting, né? O que é isso? Como eu falei, o ano tem 12 meses. Eu compito uma vez ao ano, por exemplo. Então vai ser 3 meses para secar, que é o tal do cutting que a gente chama, né? Um processo de definição muscular. E os outros 9 meses, obviamente, você está em off. Você está fora de temporada, no caso,
mas não significa que você vai ficar largado, né? Você vai ter uma programação para fazer no seu off, uma programação com dieta, uma programação de treino para fazer, uma programação de melhoras para atingir no físico. E a gente vive nesse processo aí. E aí, melhora no off e dá uma esculpida no cutting. essa questão da dieta mesmo, entrando nos alimentos, por exemplo, é baseado em caloria e tal, ou tu fala, tipo, não, eu não posso comer pão, aí em tal, tanto tempo eu tenho que ficar de jejum, não posso comer isso, não posso comer aquilo, como é que é? Isso depende de cada profissional, depende de como ele vai trabalhar, depende do nutricionista que está na supervisão. Não existe preparação igual, não é receita de bolo, né? Uhum. Tem atleta que faz jejum intermitente, tem atleta que pode comer mais, tem atleta que precisa zerar o carbo, então isso aí realmente é feeling. Cada atleta tem a sua programação. E, tipo, como tu falou, né, o atleta, ele passa por tudo isso, né, de questão de dieta, treino pesado, e, tipo, é realmente é como se o cara fosse um soldado ali, fazendo tudo que tem que ser feito pra chegar no objetivo. E tem uma coisa que me incomoda, é um assunto até polêmico, mas é uma coisa que me incomoda bastante, acompanhar esses caras, tipo, que, como você, são atletas de fisiculturismo que passam por tudo isso, e depois vem um cara de comentário de Facebook, Instagram, que só comenta de uso de anabolizante, como se fosse só usar isso e tu, pronto, construiu o shape dos sonhos. Eu busco evitar esse tipo de contato. Pessoas que, para mim, botam mérito nisso, eu ignoro completamente. E rola muito isso, Everton? Porque, tipo, você vê, assim, a galera, por exemplo, não só com você, mas com algum colega teu e tal, rola muita galera, tipo, atribuindo só a isso mesmo? Eu não digo que é atribuindo, mas todo mundo pensa que é fácil, né? Pensa que é só colocar os produtos e você precisa fazer nada Acordar que um vai dia, melhorar. E não é assim. acordar um dia Não gigante é e assim. tal. Você vai ter que ralar do mesmo jeito, vai ter que treinar pesado do mesmo jeito, vai ter que fazer dieta do mesmo jeito. E se não fizer, não vai ter resultado. Você pode até piorar, pode até engordar. Não tem jeito. Treino e dieta realmente é que vai conduzir o processo. E pior que eu já vi atleta até falando que usa quantidades menores do que, por exemplo, influencers de youtuber que são saradinhos e tal. E aí vão lá e tacam o pau no cara que compete usando isso, sendo que, tipo, não vou dizer necessário, né? Mas é algo que, pô, vai, tipo, te ajudar bastante no esporte de alta performance, né? Potencializa. É esporte de alta performance. Todo esporte, na verdade, é alta performance, né? E saúde é até um nível. Passou de certo nível, é alta performance. Então, o atleta tem que saber onde ele está pisando e o que ele quer, onde ele quer chegar. Tanto que os atletas têm acompanhamento médico direitinho, né? E tudo mais. Alguns têm, outros não. A grande maioria é amadora, a grande maioria são pessoas que não têm condições financeiras para ter um acompanhamento realmente refinado de parte médica. Eu mesmo, por muito tempo, eu não tive nenhum acesso, nenhum auxílio dessa parte. Então, porque quando a gente está começando, geralmente são pessoas que eram, vou dizer assim, marombeiros. Você só quer ver onde é que vai dar, né? E aí você não... Até você cair de cabeça e, de fato, se sentir um atleta, é um buraco, né? É um abismo, tem uma diferença muito grande. Então, demora bastante. As pessoas que são mais jovens, que estão iniciando, às vezes não têm condição financeira também para ter um acompanhamento médico. Então, você tem que ter coragem também, né? Tu chegou a comentar do financeiro aí. Tá aí uma dúvida que eu tenho. As competições, tu recebe bem pelas competições ou no começo é meio complicado e só depois que tu consegue ganhar bem com isso? No fisiculturismo amador, a gente não recebe dinheiro, mano. Você pode ganhar a maior competição do nível amador, você não ganha dinheiro. Que doido, Só ganha Caramba. dinheiro quando é no nível do profissional. Aí você ganha. Se você E ficar bem colocado, claro, né? E o que tu ganha, então, nos amadores? Eu ganho visibilidade, na verdade. Porque uma vitória minha, uma competição que eu ganho, pode me dar visibilidade e isso pode me abrir portas através de alunos, né? Eu sou profissional da área de educação física, então eu sempre que ganho competições, até mesmo quando não ganho, porque eu já tenho história, aparece sempre alunos para mim, então abre porta de trabalho, né? E empresas para dar algum auxílio de alguma forma, patrocínio. Então, patrocínio ele vai diminuir o teu gasto, né? Um gasto que tu já teria mensalmente, ele vai diminuir o gasto.
Cara, eu não sabia dessa que não ganhava nada no amador. Não ganha Porque eu nada. acho que a gente mais vê, né? Por exemplo, aqui no Amazonas, né? Eu acho que eu não cheguei a ver nenhuma profissional pra cá. Já teve alguma pra cá? Aqui tem duas ou três, tem 3 atletas profissionais aqui. Não, tem 4 atletas profissionais aqui no Amazonas, em Mas e a Manaus. competição aqui tem? Não, Profissional? aqui provavelmente nunca vai ter uma competição profissional aqui. Caramba. É só em São Paulo, Mas, Rio de mas o Janeiro. que tu acha que tá impedindo de chegar pra cá? A gente está muito longe do grande centro. É muito mais fácil 2 ou 3 atletas do Amazonas ir lá para São Paulo do que trazer todo mundo que está para lá, trazer para cá. Uhum. Então lá é o grande centro, lá é capital, assim, né? Economia alta, então é tudo para lá, é tudo lá que acontece. Isso é uma parada geral, quase assim, né, cara? Aqui, pela questão logística e questão de, como você falou, de econômica e tudo mais, é muito complicado as coisas chegarem aqui. E falando também sobre essa parte que você citou de conciliar, né, com a tua profissão de personal e tudo mais, eu imagino que deve ser tranquilo ou não, tipo, porque você já tá ali no ambiente de academia e tal, por exemplo, é diferente de um cara que, sei lá, ele, sabe, tem duas profissões que são muito distantes, sabe? Tá correndo um sonho ou não, também é muito complicado. Não, é difícil também. Na verdade, quando a gente está em off, que é o período que eu tô agora, a gente está comendo mais, tá mais disposto, tá mais feliz, emocionalmente tá mais tranquilo também. É mais fácil nessa fase. Assim como se fosse em qualquer outra profissão, seria mais fácil devido à fase. Uhum. Eu tenho mais liberdade agora. Mas quando é a fase de definição, é muito cansativo, né? Porque a gente trabalha em pé. No caso, eu atendo de manhã, tarde e noite. Então é o dia todo em pé. Cansa demais, comendo muito pouco, uma fome muito grande. E a gente tenta enganar a fome bebendo água. Só que é um desgaste muito grande. Emocionalmente, fisicamente. Cansa demais. Então, lá na reta final é realmente bem difícil. Qualquer profissional, na verdade, na reta final passa dificuldade. E nesse período de cut, tu chega a fazer um jejum pra tentar queimar essas gorduras ou não? Não, eu particularmente não preciso, eu tenho facilidade. Falando isso porque eu atualmente tô fazendo jejum, mais porque eu descobri que comigo funciona e eu não sinto tanta fome. Aí eu cheguei a perder uns quilos agora, né? Eu queria ver a opinião de alguém que é mais musculoso. O Ramos tava falando de uma parada de fazer algo relacionado a aeróbico e jejum. Eu sou, de novo, sou muito leigo, então eu nem sei, tipo assim, pô, beleza, sei o que é aeróbico em jejum, mas não sei se traz algum benefício, malefício. O Ramos comentou que existe uma certa polêmica aí. Mano, traz benefício sim. Uhum. Ó, pelo teu comentário, eu já deduzo que tu não tá fazendo atividade física. Ou tá. Não. Tá sedentário, Tô parado. Alguns meses então eu já não vou te falar uma verdade. Se tu já não tiver o teu destino, o destino da humanidade, se não praticar atividade física, é ser gordo e doente, cara. Uhum. Então, se já não tiver um dos dois, imagina que você seja jovem, Sim. aproveita enquanto é tempo, aproveita enquanto tá jovem para cuidar, porque depois fica mais difícil. Depois teu quadro hormonal vai ficar difícil, vai ficar mais difícil de tu conciliar, ter disposição, depois tem família, depois tem filho, depois tem contas para pagar, e aí fica complicado. Aproveita a fase para melhorar, porque a fase é agora, não deixa para depois. Existem várias atividades físicas que podem trazer benefícios. Escolhe uma que tu goste. Eu gosto de musculação. De repente tem pessoas que não gostam de musculação. Pratica esporte mesmo. Futebol, basquete. A queima calórica é muito boa. Só que uma coisa eu te garanto. Ninguém consegue, vamos dizer assim, só na força de vontade atingir um bom condicionamento físico. Sim. Você tem que ter um planejamento inteligente. Então você tem que estar, é lógico, né, de preferência acompanhado de profissionais para te conseguir otimizar o teu tempo, otimizar teus resultados. Às vezes, né, a gente acaba perdendo tempo porque tenta fazer as coisas sozinho. Então você acaba ganhando tempo quando tem acompanhamento. A parte aeróbica é fundamental. Em academia, se você começar hoje uma academia, talvez você nem consiga reduzir sua gordura, porque só a musculação é muito pouco para mudar um físico. Só a musculação, o que tu vai conseguir é ficar mais forte, ganhar músculo. Só que, e se tu ganhar 5 kg de músculo, mas manter a quantidade de gordura que tu tem hoje? Não vai dar para ver esse músculo, entende? Tá só inchado, né? Então vai ficar inchado. Então tem que ter a parte aeróbica e uma dieta realmente que tu tenha um gasto calórico ali, um balanço energético negativo, porque reduzir gordura, meu amigo, não é fácil, cara. Dá trabalho, dá muito trabalho. É aquela questão que eu falei, estratégia
inteligência. E o jejum, ele é uma boa estratégia. Tem pessoas que adotam o jejum. Eu acho sim que seria uma boa estratégia para mim mesmo, só que eu particularmente não preciso. Eu, graças a Deus, eu comendo uma quantidade até boa, eu consigo secar. Tem pessoas que não, tem pessoas que têm que ralar mais, sabe? Então, aproveita, cara, a tua juventude para tu melhorar fisicamente. Eu tô parado há mais ou menos um ano do jiu-jitsu por causa de tudo que aconteceu, né? Mas tô pretendendo voltar. Como é um esporte de contato muito alto, né? Tá trocando suor Jiu-jitsu é e tudo bom. mais. Mas pretendo voltar aí. Tô parado só por enquanto. Mas o Dani tá aí no jejum dele firme e forte, né, Dani? No meu caso, eu sou mais o gordinho daqui, eu admito. Mas eu praticava muito tênis. Porque eu tenho uma complicação minha que eu tenho um problema nos meus pés, né? Eu nasci com um problema nos pés. Aí é muito complicado eu fazer muita atividade de queima calórica, por exemplo. Eu não consigo correr muito na esteira. Não... Sim. Então eu tenho que diversificar, né? Eu tenho que pender pra um lado que vai fazer menos peso nas minhas pernas, nos meus pés. Aí eu acho que é um pouquinho mais difícil pra mim, mas eu já tentei. Eu já fiz musculação, eu cheguei a fazer academia. Só que nesses momentos de pandemia eu não tive coragem, eu fiquei parado mesmo. E o Dani é um caso inusitado, ó, que o cara é alérgico à academia. Caraca, não. Sempre que eu puxei ele pra academia, 2, 3 dias depois, ele voltava empolado pra casa, sei lá por quê. Égua, porra. Mano, eu não sei o que foi, mas as academias que o Ramos me levou, eu tive alergia a alguma coisa da academia, não sei o que foi. Sim. Eu não faço a menor ideia, gente. Até agora a gente não descobriu o que é. Pode ser então, higienização dos equipamentos, talvez. Pois é, a gente pensou em suor dessas pessoas, talvez, ou até o óleo das máquinas, né? Que tem algumas que sem querer toca no óleo. Sim. Aí eu tava cogitando tentar fazer alguma coisa que não fosse na academia, né? Pra não acontecer de novo. Compra uns pesos e tal, faz em casa, não sei. Não, eu vou fazer. Dá pra treinar em casa também. É chato pra caramba, mas dá. Eu tô nessa agora, por causa da pandemia, né? Mas quebra a preguiça, mano. Eu conheço muita gente na pandemia que relatou que ganhou 10, 13, 15 quilos, viu? Foi uma parada difícil. Agora já eu ganhei mais uns quilos e eu né? perdi com jejum, cara. Então eu consegui voltar porque eu tava... Não que eu tivesse, tava bom, mas eu voltei porque eu tava antes da pandemia. Aí agora eu só tenho que começar alguma atividade pra equilibrar, né? No meu caso eu perdi, né? Que sem academia, sem todo esse gasto calórico, eu fico com menos fome. E aí eu tenho dificuldade, né? Pra crescer, assim. Então eu tinha que comer muito. E acabou comendo menos. Eu comecei a fazer exercício só agora, né? Então estragou, foi tudo. Imagina. Se manter intacto é difícil. Geralmente as pessoas ou caíram, perderam peso, ou ganharam peso. Ficar em equilíbrio é difícil, realmente. Mas é possível, a gente vai conseguir. E, cara, eu queria te perguntar uma coisa que eu vejo, como por exemplo no caso do uso de anabolizantes e tudo mais, que tem muitos esses comentários nocivos, né, e tal. Se tu vê que tem muito preconceito com a galera não só do fisiculturismo, mas também de quem malha, de quem é o famoso bombado, né, e tal. Já passou por alguma situação dessa ou vê isso frequentemente? Rapaz, na minha frente ninguém brinca comigo não, então eu nunca passei. Eu nunca passei por. Geralmente essa Eu nunca galera passei mais por nenhum internet, constrangimento, não. É o famoso raivoso da internet, que só fala na internet, né? Na frente. Na internet todo mundo fala, né? Mas eu, graças a Deus, eu nunca tive nenhum problema. Eu sou uma pessoa que tem postura também. Eu sempre mantive uma conduta boa também, de trabalho, sabe? Então, eu nunca tive dificuldade não. Lógico que o ambiente onde eu frequento é mais fácil, né? Eu vivo em academia. Na academia que eu frequento existem profissionais, são pessoas que gostam realmente de treinar. Então, estamos todos em casa, né? Mas se me colocasse em um local muito diferente, lógico que os olhares iam mudar, né? Eu lembro quando eu viajei, né? Que eu fui para Fortaleza, eu tinha acabado de uma competição, estava bem seco ainda. E os olhares das pessoas para mim eram muito diferentes. Aí, não sei o que eles comentavam, né? Mas que eles olhavam meio estranho assim para mim, eu lembro. É foda isso. E, tipo, tem um preconceito em específico que... Pô, eu queria que a galera que tem esse tipo de pensamento começasse a ver um pouco mais do esporte pra mudar essa imagem que eles têm. Que é a questão do cara achar que porque o cara malha, que sei lá o quê, que o cara é, tipo, burro, que o marombeiro é burro.
Tipo, que primeiro que pra te chegar no nível profissional, não profissional, digo, de liga profissional, mas, tipo, ser um atleta, né? É muito estudo, tipo, pra te entender o que tu tem que fazer pra melhorar teu corpo, tipo, seguir toda a tua dieta e tudo mais. Não é, tipo, qualquer cara burro que vai conseguir fazer isso, né? Não, ele tem que ser muito inteligente para você não se sabotar, né? Para você entender o processo. Eu aprendi o processo e hoje eu preparo pessoas também. Então, é aquele negócio que eu falei, a academia tá aí para todo mundo treinar, nutricionista tá aí para todo mundo contratar. Só que quem é que vai no extremo no na academia e com relação à nutrição? É o fisiculturista. Então, tá longe de ser algo que é só na raça. Não, você tem que ter muita inteligência para você gerar estratégias para chegar no seu objetivo. E tem uma coisa que, em relação aos tipos de esporte, porque, por exemplo, dentro de esportes assim que tu usa peso e tudo mais, tanto do corpo, né, quanto de negócio, a gente tem musculação, tem calistenia, tem o crossfit. Eu sou leigo em relação ao crossfit. Talvez você, como profissional da educação física, possa tirar essa dúvida que eu tenho que, tipo, pela visão que eu vejo da galera comentando, não é um esporte muito, assim, falando como leigo, se eu estiver errado, não é um esporte que, tipo, te dá muita segurança, assim, na hora da execução, e talvez não te dê tanto resultado quanto a musculação. Fala uma rixa, né? Tipo, musculação e crossfit, assim, eu só vejo em rede social, mas eu sei que, acho que é meio que uma rixinha, assim, eu tô enganado. Na verdade, assim, porque o crossfit que a gente vê, pelo menos na internet, são pessoas com movimentos, vamos dizer assim, movimentos agressivos para as suas articulações, movimentos de impacto, são movimentos perigosos. Então, a chance de lesão é muito grande. Esse é o problema, a chance de lesão. Eu tenho pessoas que eu conheço que faziam musculação, aí foi fazer o crossfit lá, que cansou de musculação, aí se machucou, né? Então, você tá num risco ali de machucar lombar, machucar punhos, ombro. Então, quando você se lesiona, às vezes fica com uma patologia, aí é mais complicado, né? Então, a segurança dos equipamentos de uma musculação, eu particularmente acho melhor. Eu, como profissional da área, eu poderia atuar como um professor do CrossFit também, eu sou habilitado para isso, mas eu não, minha metodologia é musculação, eu gosto de trabalhar com musculação. Acho que tem seus perigos sim fazer CrossFit, a não ser que você tenha realmente um acompanhamento profissional no CrossFit, um professor cauteloso para te ensinar a parte técnica, que não é fácil. Eu mesmo, se fosse fazer CrossFit, eu teria dificuldade. E no CrossFit também tem competições, e competições difíceis, então eles merecem sim o seu respeito também. E essa rixa da musculação com CrossFit da internet é apenas uma brincadeira mesmo, mas eu, na visão profissional, eles têm sua importância. Quem não gosta de musculação, que faça CrossFit, é melhor do que ficar sedentário, mas fazer com segurança. Todo esporte é válido, né? Isso mesmo. E eu queria entrar, pra gente chegar no fim do programa, que é a parte do cenário daqui do norte. O cenário daqui de Manaus está crescendo? Está crescendo bastante. Nós ainda somos poucos, mas quando a gente vai para as competições de fora, essas competições grandes, a gente sempre consegue trazer bons resultados e fazer um barulhinho lá fora também. Ainda somos poucos, mas os poucos que competem lá fora são bons realmente. Então, e pra gente concluir aí, tu quer deixar algum direcionamento, algum link, falar sobre tua consultoria ou algo do tipo pra galera que tem interesse? Dá pra entrar em contato comigo pelo Instagram. É a única rede social que eu uso. Eu tenho 2 contas no Instagram. Uma é underline Everton Ribeiro, a minha conta pessoal. Eu uso mais ela, na verdade. E tem uma conta profissional que eu uso ali para postar alguns resultados de alunos. É uma conta que é nova, é recente, que é @RibeiroTeam. Então, através dessas 2 contas dá para ter contato comigo. Então é isso. Então, Quem tiver aí. interesse, Obrigado. entrar em contato com o Everton. Obrigado aí por participar, por ceder um pouco do teu tempo. muito obrigado por você dar esse tempo aqui pra gente. De nada, obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Tamo juntos. Então é isso, galera. Falou. Falou. Falou, boa noite. Boa noite. Boa noite.
Então, galera, agora a gente vai começar o quadro sem nome, que é quando a gente fala aleatoriedades e indica coisas que não tem nada a ver com o episódio pra vocês. Por enquanto, ele se chama quadro sem nome, porque Não tem nome. ainda não temos um nome. E se você tem uma sugestão de nome, a gente vai colocar um stories lá no Instagram com uma caixinha de sugestão no @podguaraná, como vocês já bem sabem. E a gente vai deixar lá a caixinha pra vocês darem sugestões. E podem colocar lá o que vocês acham que ficaria legal. E é isso, vamos começar? Bora. Eu tenho uma história muito interessante que rolou ontem, que eu fui no médico, porque eu tinha que fazer... Fui no otorrino pra ver um laudo sobre a questão da asma, né? Porque eu tenho asma, sou grupo de risco, aí eu queria comprovar por precaução por causa da vacinação que vai ter, né? Aí eu fui lá e eu tô no estacionamento do hospital lá que eu fui lá no Beneficente Portuguesa, no centro. Aí do nada eu tô andando lá pra ir pro cantinho, que é lá no fundo, o local que eu tava indo. Aí o guardinha fala, ei, não é mais aqui não, mudou, é lá do outro lado. Aí eu, tá, beleza, eu vou lá. Quando eu me viro, 2 cachorros começam a latir pra mim e começam a correr atrás de mim. Aí eu fiquei, caralho, mano. Aí em vez de eu sair correndo, eu só falei, parou! Aí os cachorros pararam. Aí eles sentaram, mano. Caralho, esse cara era o fiquei lá. cachorro adestrado. Eu fiquei lá com a mão assim levantada. Aí o guardinha, como é que tu fez isso? Aí eu não sei. Aí eu fui andando devagarzinho. Aí o guarda, pode ir indo que eu seguro eles. Porque eu acho que eles são deles, tipo, eles tinham um coleiro. Só que eles... Aí, tipo, foi essa minha história de como eu parei 2 cachorros que iam me atacar. Alô, Discovery Channel, temos um novo O domador cara de é cães. O domador de cães. É o César Milano, César Milano. Cara, o famoso. E não, mas eu me senti muito foda, mas... Mano, o guarda já tava correndo pra cima de mim pra me salvar dos cachorros. Eu falei, para! Aí eles pararam. Caralho, e como é que tu pensou em falar para? caraca, Mano, cara, muito a primeira coisa que eu pensei foi gritar, parou, para! Caralho, tu já pensou em ser tipo um superpoder, Dani? Já? Consegue falar com animais, velho? Do nada, em situação... Vamos ver, Luffy, para! Caralho, funciona mesmo. Funciona, É um animal mesmo. funciona. E aí, Luffy, o que tu tem aí pra dizer? Vou falar porque de repente era o teu, então vai que... se bem que tu não tem, né? Eu pensei no meu agora. Hoje sou eu que tenho. Eu não sei se vocês já viram ou ouviram falar da série Invincible no Amazon Prime. Mano, eu ia falar dessa série, só que eu resolvi contar uma história. Conheço. Olha aí. Obrigado, Zé. Porque por ter eu falado sigo o disso. quadrinista no Instagram e ele tava fazendo uma promoção da série. É o Kirkman, né? Não, o Kirkman é o roteirista. O roteirista. quadrinista Caralho. é... Mano, não lembro o nome agora do quadrinista. Acho que é Rob alguma coisa. Mas enfim, cara, essa série é naquela pegada de animação meio Liga da Justiça e tal. Não sei se quem já assistiu e tal sabe do que eu tô falando, Eu mas até quero ver, mano. é tipo animação zona mesmo, em 2D e pá. E, cara, é basicamente uma série de super-herói, né? E que é derivada do quadrinho, como o Dani já falou. E, cara, é muito, muito, muito pesada, tá ligado? Tipo assim, É tipo hardcore. é muito hardcore. Pra quem... Acho que The Boys deve ser um pouco mais famosinha pra galera, então... É vibe The Boys, só que eu acho que é vibe mais The pesado. Boys, só que é ainda mais pesada. E, tipo, como é animação, eles não têm meio que uma barreira, assim, de custo, de orçamento pra efeito especial. É muito, entre aspas, fácil, assim, de você fazer. Muito mais fácil do que se fosse live action, né? Obviamente. Pra você fazer sangue espirrando por todo lado. Esse e gente negócio de sendo orçamento explodida. pra fazer séries, eu percebi, tipo, no filme, na série da Marvel, do Falcão lá, né? Com Falcão. Sim. Soldado Invernal, que, caraca, mano, a produção é muito boa. É importante, totalmente né? diferente Importante. desses outros Não, mas desses a outras séries. Marvel é outro nível, né? Eles falando, devem eles dar têm dinheiro O pra nível de tudo. orçamento, cara, é incrível. Caraca, parece um filme, hein? Parece que você tá vendo um filme. Sim. E terminando, tipo, cara, é muito boa. Eu assisti 3 episódios, se eu não me engano, ou 4. Eu não Só tenho saíram certeza. 3, eu acho, não? Pois Ou já é, saiu tudo? exato. Eu não tenho certeza de quantos episódios tem, mas eu tava assistindo da tarde desse episódio que a gente tá gravando. E, cara, tá muito bom. Sério, tipo, o roteiro é bom, a animação é boa. Tipo, os personagens são interessantes, tá ligado? Tudo que acontece muito legal, lá né? é meio que não é uma cópia, tipo, eles fazem uma paródiazinha, paródia, né? Uma paródia. Exato, uma paródia da Liga da Justiça. Então você tem ali quem seria o Batman, quem seria o Super-Homem, quem seria o Flash e tudo mais. Só que de uma maneira, tipo, muito pesada, né? E logo no segundo episódio, se eu não me engano, ou no primeiro, rola uma cena assim, cara, que
de estourar miolos, literalmente, tá ligado? Aliás, Tipo, eu posso muito boa. agregar aqui que essa cena que tu tá falando, É. no quadrinho, ela é no final. E os caras resolveram mudar ela de lugar pra dar um drama, né? Pra fazer Sim, o Chama eu da se cliffhanger. empolgar mais, né? Aham. Aí eles fizeram isso. Então já dá pra linkar, já dá pra jogar pra galera que se eles gostarem da série, vejam um quadrinho que vai ser uma história um pouquinho diferente. Sim, sim. E aliás, eu lembrei o nome do quadrinista, Ryan Otley. É isso. O cara é muito foda. Grande muito foda. Ryan Otley. Grande. Brabo. E é isso também- então, Invincible na Amazon calma, Prime. pera. Fala. Antes disso, pra quem gostar de Invincible, eu também recomendo outro quadrinho, que é também paródia de super-heróis, só que eu acho que é mais over the top, sabe? É mais exagero de paródias. Tipo, é uma paródia muito boa com o gênero de quadrinhos, que é Black Hammer. Nossa, É. esse Que é um quadrinho muito bom. Ele faz paródias de quadrinhos de terror, quadrinho de super-herói, quadrinho de astronauta, tipo, junta todos os tipos de gêneros de quadrinho e faz uma paródia num mundo que ele queria, e é muito bom. Recomendo muito. Da hora. Agora, Ramos, Assim, o Daniel Vamos. recomendou 2 vezes, né? Eu acho que vale usar dele aí. o cara não quer recomendar nada, não quer falar nada. Eu posso fazer trazer aqui uma novidade da primeira coisa que eu falei nesse novo quadro, que eu falei da minha Maranta, né? E aí lá, aí lá eu falei que era o nome dela Foi era censurado, o mas hoje- Calanteia Triostar, só que agora parece que ela mudou de nome de novo. E agora é porque essa família. É que a família das Marantáceas, os gêneros dela, tipo, a galera fica mudando toda hora, porque são vários. Ah, atualizou o nome da planta, literalmente, Exato. tipo, na biologia. Exato. Caralho, man. Eu achei que tu tava falando que tu mudou. Não, Tipo, tu descobriu, tu achava que era uma planta e ela na real é outra planta. Brabo. então o nome dela vai provavelmente popular vai continuar sendo Maranta Triostar, mas tipo o nome científico agora ela não é mais do gênero Calanteia, ela é uma estomante e o nome agora é estomante sanguínea. Então, pra quem tiver interesse de Sanguínea. procurar mais a fundo, é isso aí. O Ramos era melhor ter ficado. Caraca, sempre. Eu tô brincando, gente. Eu também gosto de planta, só que eu não sou tão nerd Cancela o quanto Dani, ele. cancela o Dani, tá me bulinando. Eu tenho 2 cactos aqui na minha Eu tenho janela. cactus também, inclusive. Aliás, eu queria uma planta mais bonitinha pra decorar aqui, Ramos. Se tu quiser me dar uma dica aí do que eu Decorar compro. onde? Queria colocar mais verde aqui no meu quarto. Teu quarto? Ah, teu quarto tem uma janelinha legal ali, né? Dá pra bater Pois bastante é, luz. os cactos ficam ali na janelinha. Eu acho que eu vou naquela estantezinha que tem como é que é o nome? Uns bonequinhos, né, que eu Aham. tenho. Eu posso tirar e colocar a planta ali, que ela pega bastante Só sol. tem que pensar no ar-condicionado, tem que ser umas plantas que aguentem também. Mas o ar-condicionado ele não chega tanto lá. Porque o ar-condicionado mas não ele é. tira a umidade do ar, né? Então, Verdade. Tem Tem... plantas mais envernizadas, com a folha mais envernizada, digamos assim, né? Essas que parecem mais de plástico, elas se dão melhor com ar-condicionado. então depois em off tu me explica aí, me dá É aí. isso. Então é isso, galera. Acabamos Então é isso, o episódio de rapaziada. hoje. O Luffy tá zoando a gente, olha Cara, isso. cara é Que- bulinando. Cara Cancela o rindo, Luffy né, também. gente? Eu apoio o cancelamento, Caralho, cancela os dois. Os caras são Aquela, no episódio passado eu que te cortei quando tu começou a falar de planta. Cancela os dois. Mas é isso. É isso. Cancelados então. É assim que terminamos o programa. nerds.